Fala pessoal, vamos iniciar mais um vídeo. Meu nome é Felipe Udi, sou analista CNPI, número 2434. Hoje nós vamos falar sobre os resultados da Tegma, tá? Então vamos lá. Então a Tegma é uma empresa aí que opera com logística rodoviária, transportando veículos principalmente, mas contêineres também. É uma empresa que paga dividendos, já é uma empresa aí que já está consolidada como distribuidora, tá? Apesar de não ser uma empresa grande, está com um projeto piloto aí já, com veículos, caminhões elétricos para transportar. Então a gente vê que não é uma empresa que está parada, está olhando como melhorar sua estrutura operacional. A gente vai ver um pouquinho depois que ela está com algumas vertentes diferentes. O foco dela sempre foi aqui transportar veículos, tá? Então a venda de veículos no mercado nacional, mercado internacional importa bastante. E agora está fazendo uma reformulação na apresentação institucional, que sempre foi bem simples. Então aqui ela falando do mercado de veículos no Brasil, né? Venda de veículos. A gente vê aqui veículos leves, comerciais e tal. Cresceu um pouquinho, sendo 2023, esse ambiente macroeconômico de veículos importa bastante para a empresa, tanto no ano como no trimestre. A produção não, né, ficou meio estável, até porque o cenário macroeconômico não estava tão bom, apesar que o Brasil não ter sofrido tanto, né, e vocês podem ver aqui que na exportação caiu muito mais, o mercado internacional sofrendo bastante. A gente vê que os veículos transportados, a empresa vem ganhando market share, tá? Já tem um market share interessante aqui, acima de 20% desde 2021, vem ganhando. Lembrando que o mercado de logística rodoviária no Brasil é muito forte, né? Ferrovias, crescimento de ferrovias no Brasil sempre foi uma promessa, aí, entra governo, sai governo, mas continua nessa promessa. A distância média percorrida também importa, né? Por conta de repasse de preço, né? Reflete também reflete como métrica operacional da companhia, né? Então a gente vê que teve um aumentozinho e tal, mas o transporte do Mercosul, até países do Mercosul, não foi tão bom, né? O mercado internacional como se por si só. Então aqui já entra no segmento, né, de resultados de logística automotiva, né, que seriam os veículos. A gente vê que esse daqui é o core da companhia, teve um salto relevante de 2021 para 2022, a gente já falou da Tegma no canal, tá? E continuou crescendo, tá? Em 2023, quarto tri também crescendo, isso é muito interessante. Apesar disso, a empresa sofreu um pouquinho aqui no EBITDA, 2023. 2022 tinha dado um salto relevante, 2023 teve uma leve queda, mas eu acho ok pelo cenário que a gente está vivenciando, tá? No quarto tri também teve uma leve queda e o EBITDA ficou flat, tá? Lembrando que está ajustado aqui, mas teve alguns impactos aqui de reajuste de tarifa, teve uma distância um pouquinho maior que acaba impactando no custo do transporte, teve essa questão aqui do realinhamento do diesel, que isso daí impacta na despesa operacional, tá? Porque isso daí faz parte do serviço da companhia de transporte. Então tem coisas que são custos variáveis que fogem um pouquinho do controle, mas impactaram de maneira relevante aí na margem operacional da companhia, tá? Aqui logística integrada, que são esses contêineres e tal, outros equipamentos em geral. A gente vê que ainda é bem pequena a receita, né, frente à logística automotiva. Ficou mais ou menos flat aqui no ano, caindo 0,5%. E o quarto tri cresceu um pouquinho, né, 9%. O EBITDA da companhia ainda é bem pequenininho, mas olha como tem uma relevância interessante essa questão da margem EBITDA, tá? Apesar de ter caído, é uma margem muito superior à logística de automotiva, né, que é transporte de veículos. Então, tem uma margem muito superior a essa parte aí. Isso é um ponto interessante. Teve algum impacto aqui também, baixa de alguns ativos, estorno aí de crédito, contingência judicial. Mas é muito interessante, depois a gente vai ver adiante, que a empresa não é uma empresa alavancada, o custo da dívida dela é muito baixo. Então, se ela quisesse alavancar para crescer nessa vertente, que tem margens maiores, rentabilidade maior, é um ponto de vista aí que ela poderia tentar sim. Ela também tem um crescimentozinho aqui numa joint venture, que ela fez aqui com outra empresa aí de transporte, né, Silotec, GDL, o nome da joint venture, para armazenar veículos, gestão de pátios, enfim, tentando novas vertentes para não ficar presa nessa parte de logística. Eu acho muito interessante. A receita crescendo bastante, mas é porque joint venture, né, acabou de crescer a empresa, de fundar a empresa. Então é normal ter esses saltos maiores, tá? Dando lucrinho ainda bem tímido, paga um dividendozinho para eles e tal, tem um ROI altinho. Aqui consolidando, a gente vê que a receita cresceu bem, né? Para uma empresa que não tem um crescimento robusto, a gente não espera esse mercado crescer de uma maneira
absurda. O EBITDA, como a gente viu anteriormente, né, em alguns segmentos, caiu um pouquinho. Não é uma queda tão alta, né, no caso da margem. O EBITDA por si só ficou flat. E o lucro líquido da empresa, a margem caiu por conta dessa questão do EBITDA, né, principalmente a questão do diesel. Mas também não é uma queda tão grande não, tá? O lucro líquido caiu um pouquinho. A empresa tem um caixa interessante aí que segura a situação, não tem dívida pesando aí no resultado financeiro. E falando do CAPEX, então a empresa com essa queda do lucro, essa queda aí da margem EBITDA, a empresa segurou um pouquinho o CAPEX, né, no quarto tri, no ano também. O ciclo de caixa aumentou um pouquinho. E o fluxo de caixa livre foi um pouco impactado no quarto tri, tá? Diferente do ano passado, do ano retrasado, né? Mas no ano de 2023 por si só, sobrou dinheiro, assim como foi em 2022. Tem muito mais caixa do que dívida, né? Como a gente está vendo aqui. O custo da dívida é ínfimo, tá? 1,6%. Então a empresa teve aí uma renegociação. Então acho que ela poderia até pegar um pouquinho mais de dívida aí para crescer nessas vertentes ao pouco, sem precisar emitir novas ações, prejudicar o cotista. Tem mais caixa do que dívida, super tranquilo, tá? A empresa até coloca aqui algumas outras métricas, né? Cálculo de ROI, ROIC, como ela consegue dar um retorno, né? Cresce o patrimônio, tem um retorno em lucratividade crescente, é o ROI, crescendo já desde 2022, em alguns momentos oscilando um pouquinho, né? Quarto tri parece que é um pouquinho mais fraco, ROIC também. ROIC é meio deturpado, porque a empresa investe muito pouquinho em CAPEX. O ROI, de repente, é um pouquinho melhor para acompanhar. A empresa paga bastante proventos, né? Olha como é que ela bota aqui, enfatiza o payout. E o dividend yield vai crescendo ao longo do tempo, né? Agora caiu um pouquinho porque a cotação teve uma leve altinha. Então, o dividend yield, como é calculado em função da cotação, acaba que foi impactado. Mas, quem gosta de provento, esse tipo de empresa aqui, se você pega nesse ponto aqui de baixa, 2020, 2021, e mantém com o payout crescendo, o seu yield on cost, né? O seu dividend yield em função do preço de aquisição, fica bem alto, tá? Então isso aqui é interessante. Ela também coloca outras métricas aqui, né? Valor econômico adicionado, EVA, tá? Quanto que foi adicionado aqui em milhões. Considerando aqui um custo de capital, WACC. E a cotação, né? Como eu falei, a cotação subiu um pouquinho agora, 2024. Então o dividend yield fica um pouquinho impactado, né? Cai um pouquinho. Mesmo assim, a empresa tem um PL baixo, tem um EV/EBITDA baixo também. Então essa foi a Tegma, tá? Mais uma empresa interessante, a gente já tem vídeo no canal, espero que possa contribuir para vocês, esse vídeo mais curtinho de análise, e qualquer dúvida, só mandar mensagem aí pra gente. Valeu, forte abraço!